Você é conservador, você é de direita, você é de esquerda, você é socialista, você é anarquista, você é liberal. Que diabo você é? Gente, se um dia vocês forem perguntados nesse sentido, eu vou dizer aqui a resposta, que no meu entendimento seria a resposta mais adequada, mais própria e mais digna, tá? Que inclusive é a minha resposta para isso. A resposta deveria ser a seguinte, né? Eu não sou nada disso, posso ser tudo isso, mas sobretudo sou um livre pensador. Eu já disse em outras oportunidades aqui no canal que eu me inspirei muito em uma posição de Kierkegaard. Kierkegaard, que foi um dos filósofos mais brilhantes, na minha concepção, sem dúvidas o pai do existencialismo, né? O grande Kierkegaard, Søren Kierkegaard, que certa feita foi perguntado sobre algumas coisas e foi intitulado de filósofo. E ele, com uma sobriedade incrível, disse que ele não era filósofo, que ele era um livre pensador. E desde então eu comecei a trabalhar neste conceito, né? E estou a cada dia melhor, estou a cada dia mais preenchido, né? Me enriqueço a cada dia, desde que comecei a implementar esse instituto fenomenal que é o Instituto do Livre Pensar. Nesse vídeo, gente, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Nós vamos fazer uma análise desta situação, uma análise desse Instituto do Livre Pensar e vou mostrar a vocês a importância vital que isso tem em nossas vidas. Bom, agradeço a todos vocês que são inscritos no canal, a inscrição de vocês é fundamental, né, para que continuemos aqui os nossos trabalhos. A você que ainda não é inscrito, está conhecendo agora o canal, eu peço a você, gentil e cordialmente, que se inscreva, pois, como disse, a inscrição de cada um de vocês ela é fundamental para o nosso trabalho. Peço também aí que curtam o vídeo, que compartilhem, né, que acionem as notificações, façam todo aquele protocolo, porque isso ajuda demais aqui o nosso trabalho. Gente, eu decidi falar sobre esse tema hoje porque é algo que de há muito vem me incomodando. É algo que está... A situação que me incomoda é uma situação que tornou-se arraigada de forma tal na existência que tornou-se muito preocupante. E essa situação está conduzindo toda a sociedade a um estado de vazio tremendo. Tá? E qual é essa situação? Bom, é a situação de sermos herméticos em qualquer tipo de movimento, de ideologia, de pensamento, de segmento, etc. Sermos fechados nisso, né? Sermos agrilhoados, sim, nós somos agrilhoados. Nós, eu digo, quer dizer, aquele que ainda se mantém assim, é agrilhoado, é preso, né, em determinado pensamento, em determinado segmento, em determinada ideologia, etc e tal. E eu me sinto muito à vontade para fazer esse vídeo, porque eu já fui, deveras, agrilhoado também, né? E hoje olho para trás e digo, olha, né, ainda bem que saí dessa. Veja, eu comecei a ter contato com obras marxistas, leninistas, já tem um tempo muito considerável, né? E quando eu comecei, tornei-me quase que um militante. Eu não digo militante porque eu não fazia participações em movimentos de militância, mas a minha intelectualidade foi voltada tão somente para isso, né? Eu desconsiderava, quer dizer, absolutamente qualquer outro fragmento ideológico, filosófico, que não fosse aqueles contidos nas obras de Marx, nas obras de Gramsci, nas obras de Georg Lukács, nas obras de Lenin e tal. Realmente eu me tornei hermético nisso, né? Hermético. Se você vasculhar aí as minhas redes sociais em publicações de anos atrás, você vai perceber isso.
Agora, graças a Deus, como eu disse, eu tomei conhecimento, né, desta frágua do livre pensar e fui me libertando paulatinamente de todas aquelas amarras que me prendiam ao movimento, a um segmento próprio, que no meu caso era o movimento marxista, leninista, o socialismo, o próprio comunismo, tal, tal, tal. Bom, gente, isto é a ruína do ser humano. E é o que está ocorrendo hoje peremptoriamente no Brasil, especialmente. Tá? Ou você é comunista, ou você é socialista, ou você é liberal, ou você... Veja, isso é uma coisa tão natural que parece que nem comporta ponderação. E é aqui que está o perigo. Né? Aqui que está o perigo. E veja só como o negócio tá feio. O negócio tá feio. Aquele que se coloca como um livre pensador, como eu e como eu estou, e sobre as questões que eu estou apresentando nesse vídeo, ele certamente vai receber um adjetivo que foi criado aí, que é, como é que é o negócio? Isentão. Ele é isentão. Né? Quer dizer, tornou-se algo a ser deplorado o fato de você não possuir nenhum tipo de grilhão, nenhum tipo de pensamento. Isto prova o quão séria é a situação. Isentão nada, imagina, conceitualmente já está errado, você fica muito mais preenchido quando você é um livre pensador, então tinha que ser preenchidão e não isentão, é um absurdo. Esta restrição, né, ideológica, filosófica, política, etc., ela apenas gera uma estupidez. Ela gera uma incapacidade analítica. Perde-se a crítica, não é? Quando se fecha de forma inexorável a algum segmento político, filosófico, ideológico, etc. e tal. E eu vou mostrar isso a vocês. Gente, primeiro, nós temos que ter nós temos que ter o conhecimento que nada na existência, nenhum movimento, nenhum segmento, nenhuma filosofia, nenhuma ideologia, nenhum pensamento, nada pode ser irrepreensível. Em nenhum aspecto da vida. Nada pode galgar um estado de excelência tal que não se admita falhas. Isso é o postulado da vida. A perfeição ipsis literis não existe e não pode existir. Né? Portanto, aqui começo a minha crítica. Nenhum tipo de compilação ideária pode ser tomada por escorreita ao extremo. Quer dizer, insuscetível de falhas. Isso não existe. Não existe. E veja que o livre pensar ele começa a incidir aqui. Quando você analisa um arcabouço ideológico, você vai ali identificando elementos com os quais você concorda, com os quais você se identifica, né? Agora, se você é um livre pensador, você vai perceber que vão ter vários outros elementos com os quais você não se identifica, com os quais você não possui nenhum tipo de afinidade e que você discorda frontalmente. Isto é inevitável. Isto vai acontecer. Mas se você é um livre pensador, portanto, possui como premissa essa análise geral, você vai compreender que você não pode ser aquilo totalmente. Aí você vai para uma outra seara de conhecimento. Aí você vai observar a mesmíssima coisa. Ora, esses elementos aqui realmente não me interessam, mas esses outros me interessam. E você vai fazendo uma análise geral, crítica e livre disso tudo. E você vai escapando desta ideia de maniqueu, desse maniqueísmo que foi impingido mesmo, né? Ele foi imposto na sociedade atual. Olha, eu vou dar o meu exemplo pessoal, gente. Eu já disse, né, que eu possuía esta restrição, eu era restrito às fráguas marxistas, do socialismo, do comunismo. Quando eu passei a admitir que nada pode ser irreprochável, que nada pode ser perfeito, eu fui impelido a conhecer outras coisas. Este é um outro efeito do livre pensar. Quer dizer,
Eu li Marx, eu li Engels, eu li Georg Lukács, eu li Stalin, eu li Lenin, eu li Gramsci, mas eu não tinha lido Roger Scruton, Como Ser um Conservador. Mas eu nunca tinha lido nenhuma linha de Adam Smith, questão do liberalismo. Eu nunca tinha lido Chesterton. Então quando você começa a perceber que nada é irrepreensível, você vai pular para outra coisa para perceber ali elementos que faltaram naquele primeiro arcabouço que você pesquisou. E veja bem, olha a minha experiência. Quando eu comecei a aplicar isso em minha vida, você vai e pega a Roger Scruton, tá? Que tem uma obra clássica, que é Como Ser um Conservador, e eu comecei a perceber que eu tinha muitos elementos de conservador também. Muitos elementos de conservador. Por exemplo, eu tenho um amor ao passado literário, filosófico, cultural incrível. Né? Eu sigo Comte, né? Comte já dizia, né, que a vida dos vivos ela é guiada e direcionada pelas ideias de filósofos mortos. Para mim isso é um postulado, e isto é um postulado conservador. Né? Este apego, este amor ao passado. Eu tenho isso, falei, olha só, então eu sempre fui conservador. Nesse sentido. Agora, em todos os sentidos eu sou conservador, isso é impossível. Veja que é materialmente impossível. Né? Tem coisas do conservadorismo que eu deploro, coisas que são contidas dentro do conservadorismo, não do conservadorismo, mas elementos que estão contidos no conservadorismo que eu deploro, que eu discordo, que eu ataco, que eu denuncio. Aí eu volto lá para o marxismo, por exemplo, onde eu era hermeticamente restrito. Olha, realmente eu concordo com muita coisa de Marx. Eu acho a questão, o desenvolvimento da ideia de uma sociedade de classes ele é muito interessante, ele possui uma validade existencial muito profunda, mas eu já discordo, eu discordo da forma pela qual quer se implementar esta isonomia. Para mim a revolução não serve, não presta. Eu tenho meus motivos para isso, eu não vou elencar tudo aqui porque não é o tendão do vídeo, o condão do vídeo. Né? Bom, tudo bem, então eu possuo elementos em Marx, eu possuo elementos em Engels, eu possuo elementos em Gramsci com os quais eu concordo em absoluto. Mas tem outros elementos com os quais eu discordo em absoluto. A mesma coisa em relação ao conservadorismo. E isso aqui vai se aplicar ao liberalismo, ao anarquismo, ao próprio comunismo, né? E assim por diante. Portanto, perceba que se você começar a ter esse senso crítico que nada pode ser irrepreensível, você já não pode ser intitulado, não é, como um representante deixo daquele movimento, ou você não pode ser rotulado, né, como um comunista ou como um liberal. Não, você não pode ter esta restrição pré-confeccionada. Isso não existe. Materialmente isso não existe. Tá? Agora, ideologicamente as pessoas ainda incorrem nesse erro. E veja, o negócio é tão estapafúrdio, né, que aqueles que pensam como eu são chamados de isentões. Ali é isentão, como se fosse algo muito ruim. E na verdade já está errado, já disse, não é de isento, né? Você se preenche, né? Você conhece, e você vai sopesando os elementos. Gente, é claro que, por exemplo, em cada arcabouço ideológico, você vai se identificar. Deixa eu me explicar melhor. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Dentro do arcabouço do conservadorismo, você se identifica com muitos elementos. Não com todos, com muitos. Já dentro do arcabouço do liberalismo de Adam Smith, você se identifica com menos. Então, é claro, você vai se identificar mais com um do que com o outro, mas nunca será, digamos, uma condição absoluta que lhe permitiria, se fosse o caso, dizer que você é só aquilo. Isso é uma coisa que para mim me parece elementar, me parece óbvia, mas perdeu-se esse condão. E por que perdeu-se isso? Perdeu-se isso pela falta de pesquisa, pela falta de conhecimento. Certa feita, uma estaferma, uma pedeuta, uma senhora realmente desprovida de qualquer tipo de capacidade cognitiva, ela comentou em um vídeo meu dizendo o seguinte: porque você é um comunista, o comunismo vai acabar com o Brasil, etc e tal. Olha, eu não sou uma pessoa mal educada, então eu só respondi o seguinte: qual teórico do comunismo que a senhora leu? Qual teórico do comunismo? Sabe? Aí eu até complementei, ou a senhora, ou seus teóricos são só parte da mídia, parte
de jornalistas que apenas confeccionam aquilo como se fosse alguma coisa absoluta. Ela não me respondeu, porque ela nunca leu nada. Então a falta de pesquisa, a falta de conhecimento leva a esta restrição. Esta restrição em apenas uma esfera do saber, ou uma esfera filosófica, uma esfera política. O livre pensar se consiste, não é, na supressão desses grilhões. Então hoje se me perguntam, e olha só, posso ter amigos aí que até se decepcionaram comigo. Mas o Jota, tal. Por quê? Porque são amigos que ainda estão absolutamente restritos a um segmento e não conseguem ainda admitir que isto é um problema, que isto é uma falha, que isso gera estupidez, né? Quais são as consequências de você ser uma pessoa hermética? Primeiro, que você perde o senso crítico. Você não consegue avaliar mais as coisas tal como elas precisam ser avaliadas. Por quê? Obviamente a sua intelectualidade ela está obumbrada por um véu maniqueísta tão profundo que a sua capacidade analítica vai ser perdida. E um homem que não possui capacidade analítica é um homem que beira a indignidade de ser. Então nós temos várias consequências. Por exemplo, você perde também, quando você fica nessa questão, né, nessa adstrição total, você se priva de fascínios heráldicos, maravilhosos. Quando você vai conhecer, por exemplo, agora, por exemplo, uma pessoa que ela se diz conservadora e está ali, só leu Chesterton, só leu Roger Scruton, etc, etc. Ela está perdendo, por exemplo, as maravilhas que estão contidas na obra de Georg Lukács. Ela está perdendo as maravilhas que estão contidas nas obras do Gramsci. Né? E vice-versa, alguém que está ali preso no comunismo, preso no marxismo, está perdendo as riquezas e as maravilhas que possuem, por sua vez, as obras, por exemplo, como eu disse, do próprio Roger Scruton, do próprio Chester, do próprio Burke. Né? Então perde-se. Então veja que são consequências graves. Né? Você perde a sua capacidade analítica, você perde a sua capacidade crítica. Né? E você também perde, deixa de se enriquecer, de se locupletar. Portanto, gente, vamos desenvolver esse livre pensar. Né? Vamos desenvolver esta liberdade ideária. Isso é maravilhoso. Você tira um peso de suas costas, você se abre, você se enriquece, você se preenche com conteúdos que você nem imaginava que pudessem existir. Né? Eu poderia citar aqui o próprio idealismo alemão, a própria dialética hegeliana, não é, que se consiste ali naquela contraposição de ideias para chegar-se a uma síntese, quer dizer, você usa a tese e a antítese para chegar-se a uma síntese, para buscar a verdade. Né? Então, mais uma coisa que poderia corroborar essa ideia. Não há que se falar em ficar preso totalmente nos elementos previstos no conservadorismo, tampouco do comunismo ou do marxismo, tampouco do liberalismo, tampouco do anarquismo e etc e tal. Não. Nós temos que exercer esta contraposição desses elementos para buscar exatamente uma formação conclusiva da nossa verdade, da nossa realidade. Portanto, vamos nos desprender destas amarras, desses grilhões ideológicos, porque isso só estupidifica, né? Porque isso é parvoíce, porque isso nos torna tolos, fechados, herméticos. Né? Vamos nos dignificar, gente. Vamos ser livres pensadores. Gente, muito obrigado pela atenção. Peço a vocês aí, peço a você que se inscreva, que curta o vídeo, que compartilhe. Acione também a sineta das notificações para que vocês não percam nada. Espero que tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima.